Aos 12 anos, Jesus ficou no templo preparando-se para a sua missão. Contou com a compreensão dos pais. Nossas famílias entendem e respeitam a vocação dos filhos? Infelizmente, muitos não são dessa forma, não incentivam os seus filhos. Nós vemos, às vezes, as pessoas incentivarem os seus filhos a fazer tantas coisas erradas, porque o mundo prega isso a eles. E eles querem que os filhos sejam igual ao mundo. E nós, como cristãos, nós temos que ir na contramão. Temos, sim, por obrigação, incentivar os nossos filhos a caminhar na igreja. Se é isso que nós cremos e professamos, nós temos a obrigação de passar aos nossos filhos o batismo. Às vezes a gente ouve, né, pessoas falando, né, eu não batizei o meu filho porque eu quero esperar ele chegar numa fase adulta e escolher o que ele quer. E não é assim, meu irmão e minha irmã. Aqui deixa bem claro para nós, Jesus, logo cedo, ele sempre soube da sua missão. Mas Jesus era Deus. Mas não podemos esquecer que ele também era homem. Ele foi semelhante a nós, claro, exceto no pecado. Mas ele tinha muito claro a missão dele. E mais do que isso, ele sabia da sua obrigação e o seu dever. E com certeza, mais do que isso, ele sentia prazer em estar meditando na casa de Deus, no templo, meditando sobre, buscando mais conhecimento, sendo que ele era Deus, tanto conhecimento, mas ele mostrou o que para nós também, meu irmão, minha irmã? A humildade de aprender com os mais velhos. E infelizmente, né, nós muitas vezes vemos famílias que não incentivam os seus filhos. Então isso é muito triste. Você conhece pessoas assim, Natália? Com certeza. E eu posso dizer que, verdadeiramente, Deus deixou para nós, cada um, filho e filha, tem ali o seu chamado. Mas para esse chamado aflorar dentro de cada um de nós, meus irmãos e irmãs, nós precisamos estar buscando a Deus. Então, se nós, por nós mesmos, já é difícil, imagina se nós não temos uma base por trás de nós para nos apoiarmos, né? Nós podemos ver, né, exemplos, enfim, quando a pessoa começa a caminhar, ela vai começando a virar chacota entre amigos, parentes. Não é o melhor jeito, né, de acolher. Então, assim, nós precisamos sempre de uma base. A base é muito importante. Tanto a base familiar desde o início da vida, Sim. Que nos leva a um batismo, que nos leva a criança a fazer uma catequese, a ter o conhecimento de Deus, né? E seus discernimentos. Isso vai refletir no futuro dessa criança. Quando ela tem uma base, quando foi plantado no coração dessa criança, ali desde pequeno, a palavra de Deus, seus ensinamentos, o que nós podemos esperar? Só bênçãos de Deus. Sim, porque a base foi colocada. A semente foi plantada no coração. E onde foi plantada a semente, gente, jamais é esquecido. A pessoa até pode um dia acabar se perdendo no meio do caminho dessa estrada da vida. Mas se ela tem a base e a semente dentro dela, ela volta, meu irmão, minha irmã. Com certeza. Pode ter certeza disso, que ela volta. Amém? Amém. E graças a Deus que muitas vezes também tem o caminho inverso, né? Eu conheço pessoas assim, que o pai e a mãe não caminham na igreja e os filhos passam a frequentar a igreja e acabam o quê? Evangelizando os pais. Então também tem esse outro lado, né? O contrário, né? Eu vejo isso muito na minha comunidade, nós temos o grupo de oração jovens lá, eu vejo que tem jovens que o pai e a mãe não caminham na igreja, mas eles caminham lá na igreja, é uma catequese também, é um movimento dentro da igreja. A igreja católica é riquíssima, temos as pastorais, os movimentos, né, na qual a pessoa vai e se identifica com uma pastoral ou um movimento, mas tudo é evangelização, tudo contribui para o crescimento espiritual. E muitas vezes a criança ou o jovem vai lá e começa a frequentar, vai se abrindo a graça do Espírito Santo, vai começando a ter uma vida nova, uma vida diferente, né? Eu acho belíssimo os jovens quando eles começam a falar sobre a castidade,
sobre esses assuntos que hoje, infelizmente, os jovens vão na contramão. Os jovens, como a Natália disse agora há pouco, essas músicas profanas que, misericórdia, a gente não é melhor que ninguém, mas a gente ouve cada música ali que tem de bom, que a pessoa vai, qual o crescimento que ela vai ter ouvindo aquela música, pelo contrário. E quando a pessoa começa a caminhar na igreja, ela começa a ter uma vida nova, diferente, ela vai se abrir na graça do Espírito Santo, e ela vai passar também a evangelizar seus pais, se eles não caminham na igreja. Eu, graças a Deus, eu tenho um exemplo vivo, né, próximo, que a pessoa, o jovem, ele não conhecia a igreja, e através da igreja católica, ele trouxe os pais que eram evangélicos. Eles estão agora fazendo o catecumenato, para adquirir os sacramentos da Igreja Católica. Olha que bênção, né? Que bênção. E um jovem, apesar de pouca idade, ele foi lá no grupo de oração, se abriu, né? E começou a levar para os pais aquilo que ele, né, adquiriu, que os pais e nem ele conhecia, né? Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, né? Essa questão da compreensão, tanto do pai, como dos pais, como dos filhos também. É uma troca. Então, quando tem um ambiente favorável, onde que se incentiva os filhos aí na igreja, ou vice-versa, né? A gente vai ter uma vida e um mundo melhor, como a Natália disse agora há pouco também, né? O futuro, porque a base, né? O terreno está sendo preparado, as sementes estão sendo lançadas. Amém? Amém.